Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe. Frequentemente, eu lhe acompanho, o senhor também me acompanha, nós temos levantado muitas questões relacionadas à comunidade de terreiro e à política. Mas eu gostaria de ouvir do senhor, qual é essa perspectiva que hoje o senhor traz e pensa, ou seja, sintetiza, reflete, a partir da religião e da simbiose entre religião e política? Olha só, pai, eu acho que é equívoco histórico, desonestidade intelectual, não sei o que é de verdade. Eu acho que é porque o terreiro nasce político, não é? Quer dizer, Oxum é política. Exato, na medida em que você consegue manter, não é? Quer dizer, o terreiro no Brasil, não é? por 3, por 4 séculos, com tanto diante do escravismo, quer dizer, o terreiro é naturalmente político. O primeiro ponto, ele é naturalmente político. As nossas mais velhas, né, o tempo todo, elas tinham estratégias políticas de manutenção do terreiro. Não é? Acolhiam, né, personalidades com prestígio social, cultural, Caribé, Jorge Amado e juízes. Elas acolhiam justamente como filhos adotivos, não necessariamente filhos ritualmente iniciados, apenas aquele filho adotivo de boca, que elas falam, filho de boca, para poder ter essas figuras públicas e de prestígio social, político, cultural dentro do terreiro. Então, o terreiro, ele sempre foi um espaço político. Me parece que uma associação desleal entre igreja e terreiro acabou destituindo o terreiro do seu lugar político. E o terreiro ficou reduzido apenas a lugar de culto e adoração. Só que a igreja, ela foi além, ela não ficou só reduzida a lugar de culto e adoração. Ela continua com a sua atuação política, não é? Então, o terreiro, ele é um espaço político. Ele é um espaço político. Ele já é, por natureza, subversivo, revolucionário. E não importa se ele é mais, menos branco, não importa. Isso, de verdade, não importa. Porque o terreiro é macumba, ele é macumbeiro, porque na hora que eu vou falar é macumbeiro que eles vão dizer. E é importante que a gente assuma isso. O Brasil é macumbeiro, o Brasil é macumbeiro. É macumbeiro. O Brasil é extremamente macumbeiro, a macumba está na igreja lá. O óleo ungido é o quê? Macumba. Entendeu? O que é a corrente lá que eles fazem lá na igreja? A corrente, não sei do que, dos empresários, corrente da prosperidade, corrente... Isso é tudo macumba, gente! Pare! Pare de palhaçada, que isso é macumba, que você está pegando as nossas coisas e levando. Então, o terreiro já é naturalmente um espaço revolucionário, subversivo. O terreiro é um espaço político. Eu me recordo, eu acho que é um dos vídeos que eu mais me emociono quando eu assisto do senhor. Um dos primeiros, inclusive, que eu assisti foi numa plenária em Mauá, e eu já comentei desse vídeo com o senhor. E é um vídeo inflamado, é um vídeo que o senhor está entregue naquela fala, em que em algum momento lhe perguntam, ou o senhor diz sobre a importância de se entender a laicidade, principalmente na cidade de Mauá. E aí o senhor tem uma frase que ela me impacta muito, que o senhor diz, e é óbvio que o senhor diz isso em virtude de Mauá ter o desprazer de colocar em sua entrada Jesus Cristo é o Senhor de Mauá. E aí o senhor afirma, Jesus Cristo não é o Senhor de Mauá. O Brasil tirou os africanos do continente africano. Não foi um convite.
identidade nacional e ajudaram a construir o Brasil. E agora, eu sou obrigado a entrar no meu município e ver que Jesus é o Senhor de Mauá? Não é! Porque eu não sou cristão e é um direito. Isso é um movimento de opressão. Isso é um movimento que ofende a Constituição Federal. Eles não pediram para vir. Quer dizer que você tira a pessoa do continente africano, porque ela é preta. Você a desumaniza, você a rebatiza. Você mata metade por ano. 5 mil, chegavam 2.500 desde o século XVI. E agora vocês querem nós, as pessoas, os cidadãos, querem nos demonizar? Ora, dê uma passagem, a gente volta então. Qual é hoje a nossa maior briga ou dificuldade de alcançar quase que um lugar utópico tido por laicidade? Qual é a nossa grande dificuldade de alcançar esse lugar difícil até de conceber, tido por laicidade? É o racismo, né, pai? Tudo é racismo, não é? Quer dizer, porque as pessoas não se autodeclaram, né, de terreiro, elas não se autodeclaram. Eu vou ter que abrir um espaço lá na casa de Xangô, de tanques coletivos para algumas pessoas lavarem suas roupas brancas lá no terreiro, escondido das suas famílias, porque elas podem ser expulsas de casa. O racismo religioso é muito cruel. O racismo religioso segrega. Não há respeito ao corpo negro, ao corpo território negro. As pessoas elas são segregadas, desrespeitadas, elas são postas para fora de casa. Então, o racismo impede, inclusive, a autodeclaração de terreiro. Eu percebi isso, inclusive, na pesquisa pro Intolerância, que 60% das denúncias, até a primeira metade de 2019, que eu fiz a pesquisa de 2016, até a primeira metade de 2019, 60% das denúncias eram autodeclaradas de gente de terreiro. E você tinha 30% que eram anônimas. Quem que não vai falar sua religião? O evangélico não tem vergonha de dizer que é evangélico, ainda mais hoje que, né, até lugar de prestígio político, social. Né? Quer dizer, o cristão não tem vergonha. Por que ele teria vergonha de dizer que ele é católico apostólico romano? Quem que não autodeclara? É o macumbeiro que não autodeclara, porque ele pode ser hostilizado, ele pode perder o emprego, ele pode ser expulso da sua própria casa, ele não será respeitado pela sua mãe, pelo seu pai, ele pode perder o marido. Nós estamos com um problema sério agora em São Paulo. Nós não temos mães de santo pretas. Nós não temos mães de santo pretas. As mães de santo, as poucas que tem, que já não são muitas mulheres, são brancas. Por quê? Porque é o seguinte, se você é meu marido e você é pai de santo, e eu sou sua esposa, você é pai de santo, eu tenho que te seguir. Mas se eu sou uma mulher preta e o meu marido disser, você não vai, eu não vou. Você tem os impactos do patriarcado ainda, além do racismo, os impactos do patriarcado assumindo, esvaziando o lugar feminino do terreiro. E aí, se o terreiro não se pensa político, ele não fortalece esse lugar de luta. Ele tem que se pensar político, feminino, feminista, da pombagira, subversivo, entendeu? Da diversidade sexual, ele tem de pensar. Ele é um dos poucos lugares para isso. É um dos poucos lugares em que a gente pode viver com alguma, não é? Com alguma liberdade. Hoje, ainda se elaboram discussões em virtude do que homem faz e mulher não faz nos terreiros de candomblé. Por exemplo, se elabora muito a ideia de que mulheres não tocam atabaque, mulheres não assumem a condição de ogã, homem não se toma posse de uma iabacé, de uma cozinha de axé. Como que a gente trabalha isso hoje no momento em que, como bem o senhor disse, o candomblé também precisa repensar-se enquanto diversidade? Então, o candomblé, ele se elabora de modo diferente da cultura iorubá.
o candomblé ele não se elabora, ele não reproduz integralmente o modo de culto no continente africano, entre os iorubás, mesmo que sejam os bantu, os evefon, ele não reproduz. Então, aqui, quer dizer, como é que surge a figura do pai e da mãe de santo? Que não tem problema, esse nome pai e mãe é muito adequado, porque, de verdade, esse papel era um papel central para uma tentativa de reconstituição da família negra. Por isso que chama pai e mãe, porque o preto escravizado ele tinha tido a sua família totalmente... Um morreu, o outro está para lá, o outro está para cá, o outro está... Enfim, nem sei quem é. Então, aí surge o papel do pai e da mãe de santo para aglutinar esse lugar de família. Diferente da origem, né, da origem do candomblé, vou falar dos iorubás, que eu conheço um pouquinho melhor, você tinha os papéis determinados. Então, você tinha o sacerdote de Oxum, o sacerdote de Xangô, o sacerdote do Babalaô, que cuidava das artes divinatórias e da questão do destino. Você tinha a pessoa que só cozinhava, você tinha a pessoa que dava banho. Então, isso é muito organizado na sociedade africana. É muito organizado. Os papéis são sempre muito definidos. Aqui, o pai e a mãe de santo, esse discurso segregacionista, ele é extremamente mentiroso, porque o pai de santo e a mãe de santo, ele já aglutinou todos os papéis. Porque você não vai me dizer que o terreiro nasceu com Iabacê, que nasceu com Ialaxé, que nasceu com todos os... Não nasceu. Ele nasceu com uma pessoa no lugar central, e essa pessoa matava, cozinhava, oferecia, rezava, cantava, a pessoa jogava búzio, a pessoa fazia tudo. Então, esse discurso é muito mentiroso. É muito mentiroso. Porque já é próprio do pai de santo e da mãe de santo de candomblé aglutinar diversas funções. Ele mesmo já entende de folha, ele mesmo joga e já sabe a oferenda que tem que fazer. Então, nós não temos... o candomblé não se organiza dessa maneira. Ele não se organiza dessa maneira. Agora, obviamente, não é, que o candomblé ele tem origem, né, nesse território extremamente organizado, isso é organização, hierarquizado também em termos de gênero. Mas todo pai de santo sabe fazer acarajé, o molocum, vatapá, amalá, farofa, todo pai de santo sabe, a mãe de santo também sabe, e faz, e entrega. Então, eu penso o seguinte, não é problema, isso não é problema. Ninguém precisa ficar com medo, ninguém precisa. De verdade, eu acho que a gente não vai precisar confirmar um Ogã mulher. Eu acho que não precisa, de verdade. Eu acho que não precisa. As mulheres tocam durante a iniciação internamente. Elas não tocam durante a festa, mas toda mãe de santo sabe tocar atabaque. Existe o perfuré, que são as saídas rituais internas. Não tem Ogã, porque eles têm que trabalhar, eles têm que viver, que hoje em dia não tem jeito, não dá para uma pessoa passar 21 dias no terreiro. A mulher, ela vai e toca o atabaque. Isso não é problema, ela toca internamente. Só quando é a festa, que aí, né, quer dizer, assume o lugar, aquele posto oficial. Então, de verdade, eu acho essa discussão, eu não sei, porque vazia, né? Na minha cabeça está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Então, por exemplo, eu não tenho medo, eu não tenho nenhum temor que hoje um filho de santo meu saiba mais sobre folhas do que eu. Eu não tenho medo, ele é meu filho. Ele pode saber mais sobre folhas do que eu. Mas quem mastiga o obi e o atarê para botar na cabeça dele sou eu. Então, pronto. Ele não bota na minha cabeça.
Então, esse lugar está garantido, independente do conhecimento que ele tenha. Então, eu acho que tem muita fragilidade desnecessária. Por exemplo, quando nós esbarramos na questão da transexualidade. Nenhuma mulher trans, eu tenho certeza disso, que nenhuma mulher trans quer afrontar, por exemplo, o posto de EQED. Nenhuma mulher trans quer afrontar o posto de EQED. Uma mulher trans, ela pode ser Yalorixá. Ela pode ser Yalorixá. Se ela tiver transe, ela pode ser Yalorixá sem nenhum problema. Eu não sou Babalorixá e Yalorixá, eu não faço tudo que o homem e a mulher faz. A única coisa que eu não faço, que eu não posso fazer, é rodar cuia do Ipadê. É a única coisa que é uma mulher única que faz, que é um papel exclusivo ligado ao útero. É um lugar, ô meu pai, por que vocês estão preocupados com isso? É uma mulher, uma pessoa. Eu canto o Ipadê, eu que canto, eu que conduzo. É só na hora da mulher ir lá, pegar a cabaça e rodar e levar para a ancestralidade. É o único papel. Nenhuma mulher trans quer rodar cuia. Eu nunca ouvi uma mulher trans falando, eu quero rodar cuia. Eu nunca ouvi. Não é nem a Yalorixá que roda cuia. Mesmo uma mulher Yalorixá, ela tem que ter uma outra mulher para rodar cuia. Então tá bom, então eu sou uma mulher trans, eu sou Yalorixá. Eu pego uma outra mulher, se é esse o problema, que não é trans, para rodar a cuia. Pronto, resolveu. Qual que é o problema? Como que é hoje, o senhor que é alguém muito ativo nas redes sociais, que produz muito conteúdo, como que é hoje esse relacionamento e como as pessoas se relacionam com o senhor, que muitas vezes não te conhecem no terreiro, mas se sentem ali próximas ao senhor nas redes sociais? Então, olha só, eu sou rigoroso, né? Eu sou muito rigoroso. Hierarquia é um negócio sério para mim, é valor civilizatório. Essa hierarquia que tem a ver com tempo, com territorialidade. Então, eu sou uma pessoa muito rigorosa. Eu acho que as pessoas têm medo de mim, eu acho que elas devem ter um pouco de medo. Porque... O senhor cospe fogo? Eu cuspo fogo. Eu acho que as pessoas têm medo, não é? Então é assim, se a pessoa chegar com intimidade, eu já excluo, eu nem... Entendeu? Se ela não me tratar do lugar que eu ocupo, ela nem existe para mim, porque ela não me reconheceu como eu sou. Então ela já chegou na pessoa errada, porque ela não está me vendo como eu sou. Entendeu? Perfeito. Então, eu sou muito rigoroso quanto a isso. Entendeu? Por favor, não me tire do meu lugar. Não me tire do meu lugar. Eu sempre fui assim como professor. Os alunos... Sidney, eu falei, com quem você está falando? Incrível, babá. Eu não lembro de ter ido para um motel com você, de ter tido intimidade. Por que você está me tratando dessa maneira? Não, eu sou professor Sidney para você. Eu não bebi com você ainda. A gente não foi para o boteco. Então, não, de jeito nenhum. E aí pode ser conhecido, pode ser desconhecido. Eu trato o senhor de senhor. Por que eu trato de senhor? Porque o senhor, pode ser que num momento mais informal eu até baixe para você, mas eu trato de senhor os meus pares, porque para mim é uma autoridade, né? Quer dizer, o senhor é uma autoridade tradicional civilizatória como eu. Nós estamos no mesmo nível hierárquico. Eu penso que é o seguinte, esse movimento, né, de umbanda, de candomblé na internet, a gente não vai controlar. É a primeira coisa, eu tenho consciência. Eu tenho muita consciência do que eu controlo e do que eu não controlo. O que eu não controlo, eu falo, tá bom, eu não vou fazer esse movimento, isso eu não vou reproduzir, não vou repostar, piada, palhaçada. Isso eu não vou fazer, eu não vou depreciar o terreiro. Nós temos problemas? Nós temos problemas. Nós temos tensões? Nós temos tensões. Mas nós vamos sentar à mesa como adultos, como autoridades tradicionais e falar sobre esses problemas, sobre essas tensões. Nós não vamos levar para a internet. Entendeu? Eu não vou expor, entendeu, o que já é tão depreciado.
Por exemplo, eu abomino esse movimento dos caçadores de marmoteiro, e é um sucesso, né, dos paladinos do terreiro, dos paladinos da macumba. Eu abomino. E eu acho o seguinte, eu também não concordo com muita coisa. O que eu faço quando eu não concordo? Eu produzo um conteúdo perfeito, didático, pedagógico, me contrapondo ao que eu não... Mas eu não preciso expor. Nós temos trazido alguns questionamentos a respeito dessa inserção cristã dentro das comunidades de axé, que não é uma discussão nova. Pelo contrário, a gente tem um marco aí que eu posso considerar, 1983, a segunda Contoque, onde as Yalorixás do Candomblé, envolvendo aí uma menininha, enfim, clamavam pelo um manifesto anti-sincretismo. Mas eu não vou falar de sincretismo aqui. Eu quero falar sobre a sua frase. Precisamos tirar as igrejas dos terreiros. Essa expressão é uma expressão muito forte, que eu, particularmente, levo ela muito a sério. Por que e como nós podemos retirar as igrejas dos terreiros? A gente precisa devolver o terreiro para o lugar dele, precisa devolver o terreiro para a história dele. Eu nem estou pensando, de verdade, mas isso tem a ver com a minha prática, que a minha prática já é, por natureza, uma prática de terreiro sem a igreja. Ela já é uma prática sem a igreja. Então, quando eu digo tirar a igreja do terreiro, porque eu ando muito assustado, não é, com uma onda de dentro do terreiro, uma onda conservadora de extrema-direita que vem de dentro do terreiro. E essa onda conservadora de extrema-direita é uma onda cristã. Porque ninguém, né, quer dizer, vai dizer que o cristianismo hoje, ele é liberal, ele é progressista, ele não é conservador, ele é antitransfóbico, o cristianismo não é, está na Bíblia. Não adianta você me dizer que é cristão progressista. Não tem como ser cristão progressista seguindo a Bíblia. A Bíblia fala em sujeição do feminino, trata a homossexualidade como pecado, trata a transfobia como crime. Como é que cristão progressista? Não sei, para mim não casa. Para mim não casa. Só se ele está seguindo outro livro, porque o livro que eu conheço, o que está escrito lá, não, mas aí a interpretação. Falei, então, vocês... Só que a interpretação que tem sido dada não é uma interpretação progressista. Né? É uma interpretação... Ah, mas aí o Velho Testamento eu não quero saber. Se é velho, se é novo, se é médio, se é old age, se é new age. Eu não quero saber. Eu quero saber que não deu certo. É isso que eu quero saber. Quero saber que não funcionou. Então, quando eu digo tirar a igreja de dentro do terreiro, tem mais a ver com tirar uma mentalidade medieval de dentro do terreiro. Eu não estou preocupado com o simbólico. De verdade, o simbólico não está me incomodando. Porque se o simbólico estiver lá e você tiver uma mentalidade progressista, uma mentalidade em nome da igualdade, da luta anti-subalternizante, antirracista, esse é o problema, esse é o problema. O problema é que o simbólico reforça essa mentalidade colonial. É esse o problema. O problema é que o simbólico colabora, ele serve um pouco de argumento e justificativa para a manutenção da mentalidade colonial. O meu incômodo é o colonialismo, o meu incômodo é colonialismo. Então, isso, de verdade, não é um problema. Isso é dado histórico. Isso é para a gente olhar e ver como dado histórico. Agora, a grande questão é que o terreiro reforça as filas, não é? Do fundamentalismo. Aí não tem condições, aí não pode. Por que a gente tem fracassado como terreiro?
Porque quando eu pego e coloco dentro da magia preta o algoz no lugar de protagonista, eu mingo a própria magia. E aí essa magia, ela vira fake. Aí ela não atua. Qual é a minha história de sucesso com o candomblé? Porque eu tenho uma história de sucesso com o candomblé, tenho uma história de sucesso com o candomblé. Definitivamente. Sabe qual é a minha história de sucesso? A magia preta que eu pratico, o protagonista é preto. Não tem um protagonista branco minguando as forças de Xangô. É Xangô, é Exu, é Ogum, é Inhaçã. Entendeu? Eu não estou pegando Nossa Senhora da Aparecida e trazendo aqui falando Oxum, Nossa Senhora, Oxum, Nossa Senhora. Aí pronto, né? Aí há um conflito do simbólico mágico. Aí Oxum falou, opa, eu não vou atuar plenamente. Ela não consegue atuar plenamente. Essa é a grande questão. Então, esse é o problema da mistura do simbólico. A mistura do simbólico está para além do simbólico. Ela atua como anti-magia. O branco vem para o terreiro, ele compra magia preta. Em 3 dias funciona para ele. 3, 4 dias, rapidamente. O preto vem para o terreiro, às vezes demora 1 ano para a magia fazer efeito. Então, o que está acontecendo? Você tem os impactos do racismo minguando a magia preta na vida do preto. Você tem elementos brancos minguando a magia preta. Porque a magia preta, para o preto, ela precisa ultrapassar várias barreiras. Para o branco, não. Tá tudo, não tem barreira. É direto. Eu vejo isso porque eu sou feiticeiro. Então eu vejo. Eu faço a magia pro branco. Amanhã o negócio aconteceu. Dá até raiva. Eu falo, ele não merece. Eu faço pro preto. Eu tenho que repetir várias vezes. E ainda tenho que convencê-lo de que vai funcionar. Tenho que dizer, não desista. Eu ainda tenho que fazer PNL, Programação Neurolinguística. Nossa. E convencê-lo de que vai funcionar. Então, veja o desafio, pai. Eu estou dizendo isso, o desafio que é ser preto. Em todas as instâncias, até na instância da sua própria magia preta, da sua ancestralidade, é uma luta. Entendeu? Veja o desafio. Eu me lembro de um episódio de uma filha de Oxum preta, rainha. Uma filha de Oxum preta. Ela se iniciou comigo. Sei que eu já não estou feliz. Quando eu inicio uma pessoa, eu vou esculpir o orixá nela. Xvideo. Eu podia estar só no Xvideo. Tirar a igreja do terreiro tem a ver também com quebrar as paredes do terreiro. E o racismo pega uma mulher preta que no sábado era rainha, chegou de manhã e apanhou de um marido. Este ritmo binário predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Distinguem, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.